Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi que Deus me colocou na faculdade. Se você não viu nenhum vídeo anterior meu e não me conhece ainda, eu sou a Tainá Lima e faço odontologia na PUC Campinas. Eu sou estudante, bolsista 100% lá e já tô no terceiro ano da faculdade para honra e glória de Deus. Se vocês estiverem ouvindo gritos de criança, carro, moto, por favor, relevem. Eu tô gravando esse vídeo no meio do dia, então é natural que tenha barulho, mas eu peço que você redobre a sua atenção para esse vídeo. Esse testemunho se resume à obediência a Deus. Sabe quando a sua mãe fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar? Ela tá falando que é melhor você obedecer do que ser punido. É melhor você obedecer do que ser advertido, seja pela vida, seja por Deus, seja por ela mesma. Mas vocês sabiam que o texto original, que isso foi dito, no caso, foi dito por Deus, ele não fala isso, ele não tem esse sentido? No texto original, que tá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus, ele fala, o profeta Samuel, ele pergunta para Deus, o que é melhor ao Senhor? O que Deus prefere? A obediência ou a oferta em sacrifícios? E Deus responde que ele prefere a obediência do que o sacrifício. Ele está dizendo aqui que ele prefere que você seja obediente do que você entregar sacrifícios para ele. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entende? Quando a sua mãe fala que é melhor obedecer do que sacrificar, ela tá falando que é melhor você obedecer do que ser punido, do que colher as consequências. E quando Deus diz que ele prefere a obediência do que o sacrifício, ele tá falando que não adianta você desobedecer e prestar um sacrifício para ele. É como se fosse assim: eu não vou obedecer a Deus e depois eu faço um jejum para pedir perdão. Deus, ele não quer o seu jejum, ele quer a sua obediência. E hoje, contextualizando isso, porque eu imagino que você talvez nem conhecesse essa curiosidade bíblica, eu quero falar para você que a obediência me levou a um lugar de segurança em Deus, em que Deus transformou toda a minha realidade. Ele mudou, assim, todo o meu contexto familiar, pessoal, todo o meu contexto de vida, para me trazer aonde eu estou hoje. Tudo começou quando eu saí do colegial e identifiquei muito cedo que eu sempre fui uma aluna medíocre, ali na média para baixo. Sempre fui uma aluna que não dava valor aos estudos, não tinha interesse em estudar, em adquirir conhecimento. E eu era aquela aluna que não queria saber de estudar. Eu não queria saber de estudar, eu ia para a escola porque era uma obrigação. E eu não me esforçava, eu não era uma aluna esforçada. Eu conversava muito, eu procrastinava muito. E aí, quando eu saí do colegial, que eu, pensei, nossa, agora eu vou ter que trabalhar, eu me sentia muito fracassada, eu me sentia muito derrotada, porque eu não tinha conhecimento de nada para exercer alguma coisa, alguma profissão. E nesse meio tempo aí, aleatoriamente, eu tive uma cárie. Eu tive uma cárie, essa cárie doeu muito durante a noite, durante uma madrugada. E eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. E aí eu fui até o pronto-socorro da PUC Campinas, na área odontológica. A minha mãe falou assim, olha, esse horário ninguém vai te atender, porque era de madrugada. Ela falou assim, o que você pode fazer? A gente pode ir na PUC e você ser atendido no pronto-socorro lá, porque lá abre bem cedo. E aí eu fui atendida. E, gente, quando eu cheguei lá, eu fiquei com tanta vergonha de ser já uma moça, né, uma menina velha e ter tido cárie, mas eu não sabia que Deus usaria aquele cenário para moldar a minha mente e me lembrar que Ele é Deus em todo o tempo. Deus sabia dentro do meu coração que desde quando eu nasci eu queria ser alguém importante e eu achava que essa importância viria de um diploma. Hoje eu tenho certeza que não. Mas durante toda a minha vida eu tive essa crença limitante de que eu só seria importante se eu tivesse um diploma. E quando
eu percebi que eu tinha sido uma vagal, para não falar outra coisa, durante a escola. Eu comecei a sentir um sentimento de fracasso, de derrota e tal, o que eu faria da vida. E nesse dia, quando eu fui ser atendida no pronto-socorro da PUC, por um momento eu parei e fiquei olhando os alunos transitando e tal, e fazendo procedimentos. E na hora de ir embora, já depois que eu tinha sido atendida, eu parei assim numa rampa que tem lá até hoje, que é a rampa onde os pacientes sobem. Eu tive uma vontade de chorar enorme na hora e eu pensei assim, Deus, será que um dia eu vou ter capacidade de estudar num lugar como esse? Eu não tava falando do curso, eu tava falando da faculdade em si. Falei, Deus, será que um dia eu teria capacidade de estudar num lugar como esse? Será que um dia eu estaria num lugar desse fazendo uma faculdade? Eu não vejo isso como uma coisa possível pra mim. E eu fui embora chorando. Passou um tempo, mais ou menos um ano, eu fui convidada para trabalhar num lugar e cobrir uma licença maternidade de uma moça. Quando eu cheguei nesse lugar, eu não sabia que era uma clínica odontológica. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu não estava esperando muita coisa não, até porque eu era muito nova e tal, tinha acabado de fazer 18 anos. E aí eu pensei assim, vou lá tentar, né? Vou ver o que que dá, tô querendo um emprego mesmo. Aí eu fui, o dentista olhou pra mim, sem muito diálogo ali na entrevista, ele falou assim pra mim, você pode começar amanhã? E isso era uma quinta-feira. E eu, sem maturidade nenhuma, olhei pra ele e falei assim, nossa, amanhã? Mas amanhã é sexta-feira. Eu não poderia começar na segunda? E ele deu risada, olhou pra mim e falou: pode começar na segunda. Gente, hoje eu sei que em qualquer lugar, eu tô quase me formando dentista. Eu jamais contrataria uma pessoa que falasse uma coisa dessa pra mim na entrevista. Enfim, então eu sei que foi realmente a vontade de Deus. Esse dentista, ele me ensinou muitas coisas da odontologia. Ele teve muito carinho, apreço e muita dedicação em me ensinar o tempo que eu fiquei lá. Era para ser uma licença maternidade de 3 meses e eu trabalhei lá quase 4 anos. Eu fiquei bastante tempo nesse lugar. E aí eu decidi sair de lá para me dedicar aos estudos, porque esse dentista, ele me impulsionava muito a estudar. Ele falava, por que você não faz um cursinho ou um técnico? Faz alguma coisa, você tem potencial. E eu decidi acreditar no que ele estava falando. E outro, o convívio com aquelas pessoas, o convívio com aquela profissão, foi mudando a minha mente. Eu fui querendo mais da vida, eu fui querendo coisas melhores, maiores, um futuro. E eu decidi entrar no cursinho. Fiz 2 anos de cursinho. Não passei na faculdade. Quando eu entrei no cursinho, eu pensei que eu gostaria de fazer medicina e prestei medicina, não passei 2 anos. Aí eu desisti. Aí voltou todo aquele sentimento de fracasso, de derrota. E aí eu desisti, e aí eu falei, Deus, não quero mais, acabou pra mim, já era. E aí um dia eu fui na igreja, visitar uma igreja, e Deus usou uma pessoa pra falar comigo, e essa pessoa falou assim: por que você tá tão aflita a respeito daquilo que Deus vai fazer na sua vida? A respeito do seu futuro? Tudo aquilo que você almeja, Deus vai entregar na sua mão. E aquela palavra entrou dentro do meu coração assim, Deus, o Senhor só pode estar falando a respeito da faculdade, porque se tem uma coisa que eu tô aflita é em relação a isso. Gastei 2 anos da minha vida estudando um cursinho, não surtiu resultado nenhum, afinal de contas, como é que o Senhor vai fazer isso? Como que o Senhor vai me colocar na faculdade se eu estudei, prestei e não passei? E aí passou mais um tempo, eu deixei isso pra lá, eu não prestei mais vestibular. Inclusive um adendo aqui, quando eu entrei no cursinho, gente, pra fazer o cursinho, eu descobri que eu tinha negligenciado todo o estudo da minha vida. Eu tive que aprender tudo assim, olha, do zero. Nunca me senti tão humilhada. Mas enfim, passou um tempo, eu deixei pra lá. Eu conheci um rapaz e eu sentia no meu coração que eu ia ter alguma coisa séria com esse rapaz. E aí, eu fiz um propósito com Deus. Não foi um propósito, foi mais uma barganha muito errada, que hoje eu reconheço muito errada, mas Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele escuta as besteiras que a gente fala e Ele consegue transformar aquilo em bênção. E eu falei assim pra Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero casar e eu não quero ter um relacionamento sério com ninguém
se eu não estiver fazendo uma faculdade. Porque eu não quero casar sem ter um ofício, uma profissão, um ensino superior. Isso foi em outubro de 2018, eu não tinha assumido o relacionamento com esse rapaz ainda. Em janeiro de 2019, eu estava matriculada na faculdade. Aí você tá pensando, na odontologia? Não foi na odontologia. Na época, o curso que eu escolhi, justamente porque não tinha aberto vaga na odontologia nem na medicina, foi o curso de Relações Públicas. Que eu achei que eu me daria muito bem, né? Por ser um curso de humanas e tal, eu gostava de humanas. Eu entrei, né, como bolsista 100% nesse curso, eu passei no vestibular. Depois de 2 anos sem fazer nada, sem estudar nada. Eu passei e eu fiquei nessa faculdade 3 anos, mais ou menos. E nesse período, logo de cara que eu entrei nessa faculdade, eu percebi que eu ia odiar o curso. E aí eu decidi que eu ia trancar. E aí o Espírito Santo falou pra mim, não tranca. Se você trancar essa faculdade agora, você vai voltar do começo, o processo que você já tava. E você nunca vai viver em plenitude aquilo que Deus tem pra você. Se você não obedecer o que eu tô te falando agora, você não vai ter um futuro. E aí, aquilo pra mim foi exatamente o que a minha mãe falava. Obedecer é melhor que sacrificar. Não no sentido que eu falei pra você que tava na Bíblia. No sentido que a minha mãe falava mesmo, é melhor obedecer do que perder. E eu falei, Deus, eu vou obedecer. E ele falou pra mim, continua firme. E eu tava sendo muito perseguida nessa época na faculdade. Eu tava passando por momentos muito difíceis. E eu falei, não importa o que acontecer, eu vou ficar, eu vou permanecer. Eu adquiri gastrite, esofagite, dermatite. Eu tive muitos problemas de saúde por causa desse período, porque me consumia o meu espírito num nível que foi Deus que me sustentou lá mesmo. Nesse período da faculdade, eu fui pedida em casamento e eu fiquei noiva. E faltando 6 meses pra eu casar, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando assim: você viu que abriu o vestibular de odontologia, mas na modalidade de bolsa? E isso nunca, assim, isso não era uma coisa comum. Os cursos não abrem para vestibular para bolsa 100% na PUC, que é medicina e odontologia. Então, como nunca tinha sido aberto antes, pelo menos não era de meu conhecimento, e eu sempre estava de olho, eu falei assim, nossa, e se eu prestar? O que eu tenho a perder? Prestei o vestibular no último dia que eu poderia prestar. E aí eu esqueci e fui viver minha vida. Passou mais ou menos uns 2 meses, saiu o resultado, e a minha amiga, essa mesma que falou do vestibular pra mim, falou assim, você viu o resultado do vestibular que você prestou? E eu falei, não, com certeza eu não passei. Ela falou assim, Tainá, abre e olha. Isso era o último dia que eu poderia olhar o resultado para fazer a matrícula. Na hora que eu abri, eram 5 horas da tarde e eu tinha até meia-noite para fazer a minha matrícula e enviar toda a documentação que a faculdade solicitava, uma vez que eu era bolsista, né? Uma vez que eu entrei na modalidade de bolsista. Quando eu abri o resultado e eu vi lá que eu tinha passado em 13º lugar, se eu não me engano, ou 14º, foi essa classificação. Eu não tava acreditando, e tava escrito que eu tinha sido classificada em primeira chamada. Então, eu não tava na lista de espera, já era pra eu fazer a matrícula. E aí eu liguei pro meu marido, ele tava na academia, na época ele não era meu marido, ele era meu noivo. Ele tava na academia, eu liguei pra ele e falei assim, nossa, você não vai acreditar, eu passei no vestibular de odontologia e passei com bolsa 100%, o que eu faço? E ele falou assim, vai agora atrás dos documentos, faz a matrícula e vai agora atrás dos documentos. E eu mandei a documentação ali, eu faltando, sei lá, 10 minutos para estourar o prazo. E no meu primeiro dia de aula na odontologia, quando eu tava diante daquela rampa, a mesma rampa, que eu me senti derrotada, isso é uma coisa que até me emociona, mas quando eu tava diante daquela rampa, que eu me senti derrotada, que eu me senti, né, um fracasso, o Espírito Santo me lembrou naquele momento
Ele falou assim pra mim: olha pra esse lugar e lembra daquilo que você falou pra Deus. Senhor, será que um dia eu teria capacidade de estudar num lugar como esse? Pois eu estava ali no mesmo lugar, parada diante do mesmo cenário, como universitária, como uma aluna do curso. E não foi só isso que Deus me lembrou. Ele me lembrou que ele tinha me dito que exatamente aquilo que o meu coração desejava, ele colocaria na minha mão. E eu não sabia que eu seria tão apaixonada pela odontologia na época que Deus me falou isso. Porque eu tive que esperar cerca de 7 anos para entre a palavra e o cumprimento. Então eu queria te pedir, por favor, em nome de Jesus. Se Deus está te pedindo uma coisa e é muito difícil para você, está muito difícil para você, não faz sentido nenhum na sua cabeça. Hoje, simplesmente obedeça. Porque é obedecer à vontade de Deus. Estar debaixo de uma palavra e obedecer essa palavra vai garantir o seu futuro. Eu sei, e eu tô entregando esse vídeo pra você hoje, porque essa semana o Espírito Santo falou pra mim, se você não tivesse obedecido, você não estaria vivendo o que você tá vivendo hoje. E Deus fez tudo de forma muito extraordinária. Eu entrei na faculdade de odontologia, eu era recém-casada, eu tinha acabado de casar. Eu não tranquei o outro curso, eu prestei o vestibular e como eu passei, a faculdade, ela fez uma transferência de curso pra mim. E se eu tivesse trancado a faculdade, não teria como eu fazer essa transferência. E se eu tivesse trancado a faculdade quando eu quis, a primeira faculdade que eu fiz, Relações Públicas, eu jamais prestaria outra faculdade. E eu sei disso, porque eu me conheço. Mas Deus é tão bom e o Espírito Santo é tão bom, tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que ele simplesmente transforma todo um cenário em bênção. Eu recebi várias confirmações de Deus com essa mudança que ele fez na minha vida. Eu recebi a confirmação de que era para eu estar com meu esposo, de que era para eu casar com meu esposo, porque lá no início, quando eu falei para Deus, Deus, eu só vou namorar, eu só vou casar se eu entrar na faculdade, Deus me confirmou o meu casamento. Quando eu entrei na faculdade, que era a vontade de Deus para minha vida, eu já estava casada. E hoje falta 1 ano para eu me formar. E eu tô vivendo coisas maravilhosas em Deus, coisas que eu jamais imaginei viver. Então, obedeça. Não sacrifique o seu futuro por um momento de dor, por um momento de angústia ou por um momento em que você pensa que não vai dar certo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Faça propósitos com Deus, converse com Deus. E eu tô falando isso porque eu me apoiava no fato de que talvez ser uma pessoa que tivesse um ensino superior fosse um tesouro. E hoje eu vejo que não. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. E esses 7 anos de espera foi justamente para Deus moldar a minha mente, lapidar o meu coração e me fazer entender que não tem nada a ver com ter um diploma. Tem a ver com o que ele pode fazer, com o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de mudar toda uma realidade. Ele é capaz de mover todas as circunstâncias em seu e em meu favor. Se você foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, por favor, comente se você tá passando por uma fase como essa, se você sente que você não tem esperança, ou se você viveu algo parecido com o que eu vivi, comenta aqui, porque eu quero ser edificado e outras pessoas querem ser edificadas pelo seu testemunho, ou então até mesmo pela sua súplica, porque eu quero orar pela sua vida. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!